agora eu chamo à mesa doutora Priscila Valentim Vila, psicóloga de atuação clínica, pós-graduada em neuropsicopedagogia e terapia familiar, facilitadora do programa de qualidade na interação familiar. Ela vai falar para nós da importância da família na prática psicoterapêutica. E também chamo à mesa professor doutor Valdir Júnior, psicólogo, supervisor do aperfeiçoamento em psicologia da FAMERP, especialista em psicologia da saúde pela FAMERP, especialista em terapia cognitivo-comportamental para infância e adolescência, mestre em psicologia e saúde pela FAMERP e professor na FAMERP e na Universidade Anhanguera. Tá? Então, eu passo a palavra para a doutora Priscila. Doutor Valdir, se quiser aguardar, a gente compõe a mesa. Olá, bom dia. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre esse tema que julgo tão importante, né? A participação da família, a participação dos cuidadores, dos adultos de referência das crianças e dos adolescentes, né? E por que é tão importante falar sobre isso, pensarmos um pouquinho juntos nessa manhã. Eu fico de... Tá bom. Bom, então vamos iniciar. Eu passei para... Bom, então, vamos falar sobre a orientação parental e a sua importância desse envolvimento desses cuidadores na psicoterapia da infância e adolescência. Por que, então, falar sobre orientação parental? Primeiro, temos que pensar que falar sobre orientação parental é atentar-se ao fato de que muitas pessoas se tornam pai, se tornam mãe, e não sabem muitas vezes como desempenhar esse papel, que é de extrema importância, né, que é o papel de tornar um ser social. Muito se diz, né, que nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe. Particularmente não concordo, eu acho que esses papéis eles são construídos, precisam sim ser aprendidos. Não é só com o nascimento da criança, né? Não é instintivo dessa forma. Então, essa parentalidade ela tem sido vista como uma das maiores influências no desenvolvimento inicial, em um período em que ocorre o aumento progressivo de maturação, de formação de sinapses, né? Então, essa primeira infância é extremamente importante para esse desenvolvimento do ser. A parentalidade ela está relacionada com as pessoas que cuidam dessa criança, desse adolescente, que assume esse papel legalmente. Então, seja o pai, seja a mãe, sejam avós que assumem esse papel legalmente, tá? Então, está relacionado a esse adulto de referência, cabendo a ele o papel de ser o facilitador de comportamentos adequados à idade e ao contexto que essa criança, esse adolescente, esse menor está inserido. Travou?
Então, sempre que os pais, né, os pais ou os cuidadores vêm em busca desse cuidado, dessa psicoterapia, precisamos sempre lembrar de todo esse contexto para conseguir envolvê-los. Essa parentalidade ela vai envolver, então, o cuidado e a educação dessa prole, desde a concepção até a independência. Quando pensamos no exercício, nessa prática da parentalidade, pensamos em grupo de mamíferos, né, onde vemos essa prática, esse cuidado acontecendo. E precisamos pensar que nós, os humanos, somos desse grupo aqueles em que a parentalidade ela é mais extensa e ainda mais determinante por conta desse período prolongado, por conta da imaturidade física e intelectual desses bebês. O bebê humano ele nasce imaturo e a falta de estimulação adequada pode ser prejudicial, tanto para o seu desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual. Vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que vocês, né, vendo as transparências, conseguem se nortear um pouquinho melhor, tá bom? Sim, obrigada. Bom, então estamos falando aqui sobre a parentalidade, sobre esses adultos de referência, a quem está associado, sobre a imaturidade do bebê humano, sobre a falta de estimulação, quanto ela é prejudicial no desenvolvimento do cérebro desse bebê. E aí temos, então, algo que traz também um certo prejuízo no exercício da parentalidade, que é a reprodução de práticas educativas
que foram utilizadas na família de origem desses pais de hoje, sendo muitas vezes um modelo inadequado que não trará o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais e também um prejuízo ao estabelecimento de um vínculo saudável. O que nós buscamos com a orientação parental? Auxiliar esses pais, esses cuidadores, na tomada de consciência de suas crenças, seus comportamentos, identificar esse padrão familiar, muitas vezes disfuncional, auxiliar no entendimento sobre a relação de seus comportamentos e os comportamentos dos filhos, né, das práticas por eles adotadas e, com consequência, no comportamento das crianças, dos adolescentes. Buscamos também treinar e orientar para que as nossas intervenções realizadas na clínica se mantenham a longo prazo e, com isso, melhorar a qualidade dessa relação, dessa família, favorecendo a aceitação de práticas parentais, porque conforme esse vínculo vai se estabelecendo de forma positiva, afetuosa, isso favorece com que as práticas pelos pais adotadas sejam melhor aceitas por essas crianças e esses adolescentes. Precisamos levar para eles também o conhecimento sobre o quanto o nosso comportamento ele é, sim, influenciado pela herança genética, mas também pela aprendizagem que se dá a partir do nascimento, pelo período intraútero e pelas influências culturais, e que tudo isso vai ser permeado por essas pessoas que estão ao entorno. Então, os traços genéticos, eles são, sim, muito importantes, porém, a apresentação deles no contexto, no ambiente, vai ser bastante influenciado pelas práticas parentais. Em 2016, foi feito um documentário que é muito importante, principalmente para a primeira infância, que é o começo da vida. Ele foi filmado, se eu não me engano, em 9 países diferentes, com cientistas, com educadores, para tentar entender as reais demandas e necessidades desse período. E tem uma frase no documentário que é bastante importante, que diz: o desenvolvimento cerebral ele é tão influenciado pelo ambiente quanto pela genética. As experiências e interações que uma criança tem, literalmente, ficam marcadas na pele e no cérebro, e afeta a constituição dos circuitos e da arquitetura do cérebro como um todo. Então, é algo muito relevante, muito importante. E assim, é algo que não é agora, né, essas pesquisas, isso tudo começou há muito tempo, mas é muito difícil ainda, por toda a nossa história, por toda a nossa transgeracionalidade aí de história com violência no contexto familiar. Na década de 1960, um pesquisador chamado Harlow, acho que é, se eu não me engano o nome dele, ele fez uma pesquisa com macacos para tentar descobrir se a privação de alimento nutricional ou a privação de afeto, o que seria mais importante? Se esses macacos, esses filhotes, eles se vinculavam com a figura materna, no caso dessa pesquisa, para suprir as suas necessidades nutricionais, ou tinha algo além disso. E aí, quando esses filhotes ficavam restritos à nutrição e afeto, no momento em que ele abria esse espaço e numa outra sala tinha uma mãe macaca feita de arame com uma mamadeira e uma mãe macaca envolvida com um tecido felpudo que a deixava mais aconchegante. E esses macacos restritos, eles tinham a preferência de atender às suas demandas... Põe uma água para mim, por favor. Suas demandas afetivas do que as nutricionais. Então, há muito tempo, vemos o quanto o afeto ele é importante para os menores, né? As crianças, adolescentes. Então, diferentes fatores irão influenciar a maneira de interação com o meio, podendo resultar em comportamentos adaptativos e funcionais ou não.
Ambientes familiares estressantes, negligentes, permeados por atitudes parentais inadequadas recorrentes, tendem a influenciar a ocorrência de comportamentos disruptivos, comportamentos que rompem seu fluxo natural, além de não permitir que o indivíduo atinja seu potencial pleno. E é por isso que a maneira de conduzir, né, esse estilo parental ele é tão importante, porque ele vai colaborar, sim, para a prevenção ou minimizar as dificuldades no desenvolvimento global e promover algo que é tão importante, promover a autonomia desse sujeito. E dentro da orientação parental, nós temos também alguns estilos, né? Então, o que é esse estilo parental? Ele vai se referir ao conjunto de atitudes e de comportamentos que, com mais frequência, esses pais, esses cuidadores utilizam na sua prática. Temos alguns estilos diferentes, que são o estilo autoritário, negligente, permissivo, e depois temos o que julgamos mais adequado, que vamos encontrar nomenclaturas diferentes, vamos encontrar democrático, autoritativo, participativo. Vamos falar um pouquinho deles. O estilo autoritário são pais que têm alto nível de exigência e pouca responsividade. Responsividade no sentido de envolvimento com afeto na resolução de problemas, no acolhimento, no ensinamento da autonomia e independência dos seus filhos. É um estilo onde há muitas regras, os limites são rígidos e inflexíveis. Esses pais buscam obediência e controle. Consideram pouco o que os filhos pensam e sentem, há pouca expressão de afeto e envolvimento, não consideram que precisam ajudar em tarefas, não valorizam o comportamento bom, não têm a prática de fazer elogios, não brincam juntos, ou seja, são pais que não estão envolvidos com suas crianças. Consideram aí que, por exemplo, tirar uma boa nota não é mais do que a obrigação, né? Então, não há necessidade de elogiar, porque é a obrigação. E quando a relação ela se dá de uma forma muito autoritária, em que esses pais, esses cuidadores se comportam como os únicos detentores da verdade, essa comunicação geralmente ela acontece em forma de ordem e julgamento, né? E quando isso acontece, quando temos uma comunicação que chamamos de comunicação violenta, é muito comum que isso gere uma resistência naquilo que é preciso fazer. Por isso, por quê? Porque pode ser ameaçado, interpretado como uma ameaça à sua autonomia. Então, até mesmo entre os adultos, né, quando temos uma comunicação de uma forma impositiva, julgadora, isso gera uma resistência, porque a minha autonomia está sendo ameaçada, e isso é muito importante para o sujeito. As consequências desse estilo é que esses pais associam muito disciplina com punição. Punição física, né, punição verbal. O castigo e a punição física eles podem gerar diversas consequências, podendo ser mais agressivas ou passivas, mas nos dois envolve muito sofrimento, né? Por que passiva ou agressiva? Porque essa criança, esse adolescente, pode começar a apresentar comportamentos externalizantes, pode começar a apresentar essa agressividade, essa violência no seu contexto também, no momento em que ele encontra alguém que ele julga como mais fraco e faz a reprodução disso. E também pode ser internalizante, né, no sentido de começar a aumentar estresse, ansiedade, risco de depressão.
Essas crianças, esses adolescentes, podem até apresentar um desempenho escolar razoável, poucos problemas de comportamento, isso por medo da punição, né? Não porque está sendo aprendido o que realmente faz sentido, o porquê se comportar de determinada forma. Com pensamentos de que devem se anular, fazer tudo sempre para ser amados, e quem obedece agrada. E aí começa uma questão bastante perigosa de associar amor e dor, né? Que isso vai trazer prejuízo para as relações afetivas posteriores. Temos o estilo permissivo, são pais com baixo nível de exigência e muita responsividade, valorizam muito os pensamentos e sentimentos do filho, acredita que eles devem se expressar de qualquer forma, expressar todos os impulsos para se desenvolver, e esses pais acabam deixando os próprios desejos e a sua autoridade de lado. Se sentem sobrecarregados, geralmente com esses filhos, por conta de tanta permissividade e pouca exigência. Esses pais, esses cuidadores, geralmente temem dizer não à criança, ao adolescente, não gostam de frustrar seus filhos, porque eles acham que isso pode prejudicar a relação de amor desses filhos com eles. Há geralmente excesso de coisas materiais. Há então pouco limite, regras e muito afeto e envolvimento. E aí temos uma imagem, né, que é bastante característica das crianças dominando totalmente esses pais e uma ausência de controle. As consequências disso é que essas crianças, esses adolescentes, eles tendem a ter um pior desempenho escolar, podem apresentar comportamentos antissociais, podem aprender que amar alguém significa ser cuidado, né? Então, ele não precisa alimentar as relações, sempre é o outro que tem esse compromisso. Se apegam demais a coisas materiais, têm baixa tolerância à frustração e também não acreditam ser capazes de realizar as coisas por si mesmo. Depois temos o estilo negligente, em que há um baixo nível de exigência e baixo nível de responsividade. Esses pais, esses cuidadores não se comprometem com o seu papel de educador e deixam esse filho solto, sem uma condução segura. Ou porque são muito ocupados, ou porque não têm tempo para ser pais, ou não têm o interesse necessário para esse papel, ou ainda podem ser pais confusos, que não sabem como agir e ainda não se atentaram para a importância desse papel e ainda não estão buscando aprender. As consequências para isso é que tendem a apresentar um menor desempenho escolar, maiores índices de depressão, ansiedade e estresse. Podem até apresentar atraso no desenvolvimento, porque esses pais negligenciam tanto afetivamente quanto o desenvolvimento físico, a importância nutricional, a importância para que essa criança se desenvolva em todos as suas necessidades. Problemas afetivos e comportamentais. Com esse estilo de condução, eles aprendem que não são importantes, podem se sentir culpados até por isso, que não são e não serão amados. Então, eles passam a olhar, né, para esse abandono e, de alguma forma, questionar-se até, né, o que de tudo isso é também culpa minha. E se nós pensarmos que o desejo do ser humano é se sentir amado, é se sentir pertencente a algo, né, quando tudo isso acontece,
E essas crianças, esses adolescentes, eles têm a necessidade de buscar atenção, eles precisam se sentir pertencente. E aí, então, podem começar a desenvolver alternativas antissociais para ter essa atenção, para se sentir parte de algo, em especial no período da adolescência. Então, para uma boa condução, né, de modo a tentar prevenir e contribuir para a construção de um sujeito emocionalmente saudável, que estilo precisamos ajudar esses pais a construir, a exercerem? Um estilo participativo, democrático, autoritativo, onde há, sim, limite, onde há, sim, regras, trocas, envolvimento, participação, tudo isso envolvido com muito afeto e algo que é muito importante, o amor incondicional. Essas crianças, esses adolescentes, eles precisam ter a interpretação de que eles são amados incondicionalmente. Isso não significa que não haverá crítica ao comportamento. Então, essa criança, esse adolescente, ele é amado simplesmente por ser quem é. O que precisa acontecer são críticas ao comportamento. Será, então, permeado por firmeza, gentileza, respeito mútuo, foco em soluções, conexão e afetividade, trazendo, então, uma efetividade a longo prazo. Precisamos pensar que, quando o foco é desenvolver uma relação baseada no respeito mútuo, esses pedidos eles serão melhores atendidos. Por quê? Porque cada membro dessa família vai entender as necessidades que cada um tem. Então, as pessoas não irão fazer porque tem alguém mandando, né? As pessoas irão fazer porque aprenderam que faz sentido, que tem coerência e que eu estou atendendo às necessidades para que essa casa, essa família funcione de uma forma melhor. Acontecendo o que nós precisamos buscar, a cooperação, né? Então, eu brinco que ninguém ajuda dentro de uma casa. Todo mundo coopera, todo mundo é responsável pelo funcionamento. O estilo parental adequado irá oferecer, então, a esse indivíduo uma melhor autoestima, um menor índice de estresse e depressão, maior otimismo e melhores habilidades sociais e percepção da sua autoeficácia. Essa orientação parental ela pode ser feita tanto em grupo quanto individual. O importante é que ela funcione como uma rede de apoio, seja acolhedor, livre de julgamento, conduzido para que exista, então, a compreensão de que tem algo entre o autoritarismo e a permissividade, porque esses pais, principalmente os autoritários, têm muito receio de fazer diferente, porque eles acreditam que só existe o outro extremo. Então, é muito comum ouvirmos que, então eu não posso bater, não posso gritar, tá ok, então eu não faço mais nada, né? E aí, então, ele vai para o outro extremo. Precisamos apontar, então, que existe, sim, algo entre isso. E o nível de engajamento desses cuidadores, a participação de um ou mais adultos de referência dessa criança ou desse adolescente, irá interferir na eficácia. Então, quem está na orientação? É só a mãe? É só o pai? Né? Então, isso também traz diferença na eficácia. Parte do processo é a instrução, a psicoeducação, orientar sobre fases do desenvolvimento, para que atenda às suas reais demandas. Então, podemos levar, durante a sessão descritiva, em papel, sobre alguma demanda específica, porque precisamos que esses pais compreendam o máximo possível e levem para a prática em sua casa, em sua família, depois nos trazendo como foi, e nas devolutivas vamos apontar o que houve de positivo, de negativo, sem coerção, sempre, alertando também que as mudanças muitas vezes são necessárias entre os adultos, já que eles são um modelo, estão sendo observados.
Então, algumas vezes temos a queixa de como é que as crianças se comunicam, né? Conversam um com o outro em casa. E não é raro descobrirmos que, na verdade, existe também esse modelo de comunicação entre o casal, por exemplo, e o que está acontecendo é uma reprodução do modelo. A intervenção com os pais, então, gera um grande benefício, melhora as atividades parentais, aumenta a coesão dessa família. E essa intervenção feita em conjunto com os cuidadores é uma possibilidade de aplicação direta do conhecimento desses estilos parentais. Nós fazemos com isso, então, uma munição, né, para que esses pais tenham conhecimentos e habilidades específicas, o que irá permitir o desenvolvimento de competência de seus filhos. É um trabalho muito importante, porque vai implicar no melhor desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, né, que serão os adolescentes lá do futuro e depois serão os pais. E isso atinge, sim, as outras gerações. Precisamos ir mudando esse padrão que temos aí, né? Saímos lá da selvageria, da barbárie, ficamos muito tempo em patriarcado, nessa questão de que o mais forte manda e os outros são submissos, são passivos, e os que mais sofreram com tudo isso foram as mulheres e as crianças. Então, hoje, precisamos romper com esse padrão. A sociedade como um todo é, então, beneficiada, já que mais pessoas terão a possibilidade de crescer e se desenvolver em um ambiente saudável, com práticas eficazes, criando e mantendo um repertório de comportamento adequado, para que desenvolva habilidades sociais, mantenha uma dinâmica familiar com afeto e comprometimento. Muito obrigada.